O que ninguém te conta sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Esta semana nós vamos falar do quarto pilar, dentre aqueles 8 que a ciência garante serem suficientes para manter a saúde e também para promovê-la. Mas o mais importante é que, segundo a ciência, se a pessoa já está enfrentando alguma doença crônica não transmissível ou até outros tipos de doença e for capaz de implementar no seu dia a dia estes 8 pilares, ela com certeza vai recuperar sua saúde, mas mais do que isso, ela vai chegar a nível de saúde e de energia que talvez nunca tenha experimentado na vida. E qual é o quarto pilar, Maria Nilde? O quarto pilar é algo controverso do ponto de vista de saúde. O Sol, o quarto pilar, é sobre luz solar. A luz solar para recuperação e manutenção, como também promoção da saúde, é de tamanha importância que eu asseguro a você que é impossível ter saúde elevada sem se expor à luz solar frequentemente. Então você vai me dizer, mas Maria Nilde, já nos ensinaram que tomar sol é muito perigoso, que pode causar câncer de pele. Eu sei que nos ensinaram isso. E eu sei que isso está bastante enraizado nas memórias da maioria das pessoas no planeta inteiro. E lamento por isso. Eu te asseguro que todo esse ensinamento teve objetivos, mas com certeza os objetivos não incluíam recuperar, manter ou promover a tua saúde. Com certeza não. E de novo eu vou dizer, eu asseguro a você, sem medo de errar, que sem exposição solar não é possível ter saúde de verdade. Não é possível ter saúde completa e elevada. Isto não pode acontecer. Isto acontece porque o Sol é o agente que sintetiza a vitamina D em nosso corpo? Não só por isso, mas este é sim um dos motivos. Esta é uma das razões. Mas o Sol faz muito mais que isso. Contudo, é importante dizer que níveis equilibrados e ou elevados de vitamina D são essenciais para manter a saúde de toda e qualquer pessoa. Inclusive que inúmeros estudos científicos e estudos de caso de médicos que trabalharam em unidade de terapia intensiva durante, por exemplo, a pandemia do Covid-19, durante os momentos mais críticos, eu quero dizer, constataram que estes estudos e esses profissionais da saúde, médicos e médicas, puderam constatar, também nas suas experiências no dia a dia, que as pessoas com níveis de vitamina D elevados ou equilibrados tinham muito menor chance de falecer pelo Covid-19. Uma das coisas que aconteceu e era natural naquele momento foi que os profissionais que estavam ali trabalhando nas unidades de terapia intensiva passaram a ministrar vitamina D àquelas pessoas em situações graves de Covid-19. Mas eles não obtiveram o resultado esperado. Aquelas pessoas não reagiam. A vitamina D, por si só, não era o suficiente para garantir a melhora daquelas pessoas. Eles não obtiveram resultados expressivos ao ministrar vitamina D nas pessoas que estavam ali sob seus cuidados, enfrentando a Covid-19 e que na sua grande maioria faleciam. Eu estou falando aqui principalmente de uma entrevista que eu estive assistindo do Dr. Roger Serril, que é um pneumologista e trabalha em unidade de terapia intensiva nos Estados Unidos. Então eu estou trazendo aquilo que ele contou na entrevista da experiência dele. Então, a partir de ministrar vitamina D e não obter resultados, esses profissionais continuavam buscando uma resposta. E a resposta que eles encontraram está nas mitocôndrias. Ou pelo menos é o que eles sugerem. E o que é mitocôndria, Maria Nilde? Caso você ainda não saiba,
mitocôndria é uma espécie de organela presente em nós, que são, como assim dizer, usinas de energia. São as produtoras de energia no nosso corpo. Acontece que os desequilíbrios mitocondriais, e eles acontecem por diversas razões, inclusive e principalmente por doenças crônicas não transmissíveis, era o que estava fazendo com que a grande maioria das pessoas que faleciam por Covid-19 eram as pessoas cronicamente doentes. Qual é a associação que os especialistas fazem? Ocorre que eles consideraram que não era só associar níveis elevados de vitamina D a menor probabilidade de falecimento. E, na verdade, o que estava garantindo maior probabilidade de recuperar-se da Covid-19 estava naquelas pessoas cuja energia mitocondrial era elevada, em que as mitocôndrias eram saudáveis e, portanto, capazes de produzir altos níveis de energia. E quer saber de uma coisa? Alguns estudos importantes feitos em diversos lugares do mundo constataram que a luz infravermelha, aquela que nós não vemos, tem um comprimento de onda muito maior do que a luz ultravioleta e que esta se conecta com as nossas mitocôndrias, melhorando a sua capacidade de produzir energia. Então, quando pensávamos que a exposição solar era somente para elevar ou equilibrar os nossos níveis de vitamina D, e eu não disse somente por considerar que isso é pouco, é muito importante e valioso para a saúde, ocorre que a verdade é que a exposição à luz solar é ainda maior do que apenas a vitamina D. Ela é também responsável por manter as nossas mitocôndrias em condições de produzir energia por muito mais tempo e assim até evitar que, com o passar dos anos, que com a idade, nós tenhamos uma queda muito significativa na produção de energia mitocondrial. Ocorre que só o fato de nós nos expormos ao sol frequentemente faz com que as nossas mitocôndrias consigam recursos para que não aconteça aquilo que se chama de estresse oxidativo. A ciência chama de estresse oxidativo tudo aquilo que denigra nossas células, que causa-lhe sofrimento e morte celular. A mitocôndria é uma organela, mas acontece a mesma coisa. Incapacidade de produzir energia e desgaste de um modo geral. Isso mais acentuado e mais rapidamente em pessoas que não se expõem ao sol frequentemente. E agora nós vamos voltar àquela questão que eu falei no início. Mas Maria Nilde nos ensinaram que sol é perigoso, que sol pode causar câncer de pele, que sol causa envelhecimento precoce, que sol faz isso, aquilo e aquilo outro. Eu sei, ensinaram sim, e eu também aprendi isso. Contudo, por ser uma pessoa extremamente curiosa e por não me conformar com todas as respostas que estão facilmente acessíveis, eu continuo estudando, lendo, escutando, observando e vivendo. E tudo isso me traz mais informação, mais aprendizado e experiências de vida. E hoje está claro, para a maioria das pessoas já está claro, que o sol jamais causaria dano a qualquer pessoa. E com isso eu não estou dizendo que você já pode sair por aí tomando sol a qualquer hora, por tempo prolongado, sem se preparar antes, sem cuidar antes da tua saúde. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você está com uma biologia inflamada, se os seus níveis de inflamação estão muito elevados, o risco é de que o sol possa te causar dano mesmo. Isso não é porque o sol é danoso, é porque um corpo inflamado não tolera calor nem mesmo do sol, que é extremamente benéfico. Então, neste caso, o que você precisa primeiro é tratar o excesso de inflamação do teu corpo, reduzir esta inflamação para posteriormente ir preparando o teu corpo para a exposição solar gradativa.
Se você quiser aprender mais sobre isso, existem inúmeros estudos. Existe também um brasileiro que é uma sumidade em sol, o Dr. Cícero Coimbra, que criou protocolos que são utilizados no mundo inteiro por profissionais de diversas áreas que cuidam de pessoas. Então eu sugiro que você simplesmente não acredite no que eu estou falando e que pesquise e estude mais para cuidar de você, da sua saúde, com maior segurança. Mas, eu volto a repetir, sem sol não é possível ter saúde de verdade e o sol por si só jamais causaria qualquer dano a quem quer que seja. O que aconteceu foi que nós nos afastamos do sol, nós começamos a usar produtos criados em laboratórios com substâncias diversas cujos efeitos nós desconhecemos e cada vez mais estamos ou fomos ensinadas ou ensinados e aprendemos, como você prefira, a ficar longe do sol, longe do calor e também do frio excessivo, quando na verdade levou-se muito tempo para a ciência ir constatando, ao observar certos fenômenos e também pesquisar, que esses extremos também são muito favoráveis. Tanto é que existem inúmeros tratamentos com terapias que invertem calor excessivo e frio excessivo para recuperar diversos tipos de doença, para recuperar a saúde das pessoas. Dentre os muitos estudos feitos ao longo dos últimos anos, alguns recentes, outros nem tantos, tem um que é muito interessante pela quantidade de participantes e pelo tempo de duração, que é do dermatologista inglês Richard Weller, da Universidade de Edimburgo, onde acompanhou mais de 395 mil pessoas por mais de 12 anos e aquele estudo apontou que a exposição solar frequente não só reduz a probabilidade de morte por qualquer tipo de doença, como também não eleva a probabilidade do desenvolvimento de câncer, incluindo o câncer de pele. Considerando o que você já sabe sobre a exposição ao sol, o que você ainda pode descobrir ao estudar, ao ler, ao pesquisar um pouco mais, é importante considerar aqui algumas questões que eu trouxe desde o início desse vídeo e eu não vou encerrá-lo sem pontuá-las. A primeira é que, como eu disse, eu posso te assegurar que sem a exposição ao sol, com frequência, não há como ter saúde de verdade, não há como ter saúde elevada. Outra coisa que eu posso te assegurar com base em dados, com base em estudos científicos, é de que toda pessoa que se expõe frequentemente à luz solar tem mais saúde em todas as áreas, seja para evitar o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares, cânceres ou qualquer outra, como também para recuperar a sua saúde caso já esteja enfrentando esse tipo de doença ou qualquer outra. Também quero lembrar a você, antes de finalizar esse vídeo, que as nossas mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia, dependem da nossa exposição solar para se manterem equilibradas, para funcionarem de maneira equilibrada. E que ao ocorrer um desequilíbrio mitocondrial, toda a nossa energia cai e, claro, com isso abrimos as portas para as doenças e para diminuir o nosso tempo de vida. O pior de tudo isso é que, além de menor tempo de vida, esta vida é mais escassa, essa vida é menor, essa vida com menos energia, com menos saúde, ela quase que nem acontece. Além disso, eu quero te lembrar que o que eu estou te trazendo nesse vídeo é baseado em ciência. Tanto que eu citei aqui o nome de alguns profissionais que eu acompanho, com quem estudo. Estou sempre publicando também livros que leio, para que você saiba que eu não estou tirando nada disso da minha cabeça, nem da minha experiência pessoal. Quero te lembrar também que é importante, especialmente se você não tem o hábito de tomar sol e ou se enfrenta alguma doença crônica não transmissível ou outro tipo de doença, que você não se exponha ao sol sem antes passar por uma preparação e ajuda profissional especializada. Porque sim, se a tua biologia está inflamada, se as tuas células estão doentes, você pode sim ter reações desagradáveis ao se expor ao sol e até piorar a sua doença.
E caso você se interesse para assistir a entrevista do Dr. Roger Cerril, ela está disponível no YouTube, traduzida para o português, no canal Sucesso Fora da Caixa. O mais importante sobre o medo do sol e o quão isso pode te afastar da tua saúde, eu vou te trazer antes do final desse vídeo. E se você chegou até aqui e esse conteúdo fez sentido para você, curte este vídeo e compartilha com aquela pessoa que você conhece e sabe que vai se beneficiar dele. Para finalizar, eu quero te lembrar que se você ainda está receosa ou receoso sobre a exposição solar, sobre o quão expor-se ao sol frequentemente, ou melhor, diariamente, é imprescindível para você ter saúde, eu quero te lembrar que, provavelmente, quando você nasceu, alguém no hospital, o médico ou a médica que ajudou a sua mãe no parto, disse a ela, antes de liberá-la para ir para casa com você, pequenininha ou pequenininho, coloque essa criança no sol todos os dias. Isso é o que toda mãe escuta antes de sair do hospital com seu filho ou filha. Foi assim comigo quando eu tive as minhas duas filhas. Com certeza foi assim com a minha mãe também. Toda vez que uma criança nasce, seja em casa, seja no hospital, seja onde for, aquele profissional que ajudou aquela mãe a trazer aquela criança ao mundo vai orientar a mãe a expor aquela criança ao sol. Então eu poderia pensar, mas nossa, uma pele tão sensível, tão delicada, que nunca esteve neste planeta, estava guardada na barriga da mãe até agora, como pode expor ao sol? Isso não vai machucar? Se o sol é tão agressivo, isso não iria machucar um bebê tão indefeso, tão pequeno, que nunca viu sol em toda a sua vida? Porque até então a vida daquele bebê era no útero da mãe, nunca tinha visto o sol, lá é toda escuridão. Mas é isso que acontece no dia a dia. Toda vez que uma criança nasce, e antes que ela, ou que o profissional saia da casa, da família onde ajudou, ou a profissional onde ajudou aquela mãe a trazer a criança ao mundo, ou no hospital, que foi o caso das minhas filhas, o médico ou médica que acompanhou vai dizer, coloque essa criança no sol todos os dias, se possível 2 vezes por dia, tal horário de manhã, tal horário à tarde, por tantos minutos. Isso é real para todo mundo. Se você é mãe, se você é pai, você sabe disso. Se você é filha, provavelmente você já ouviu isso, mas se você não ouviu isso, você ouviu uma outra coisa que é semelhante. Quando alguém está doente, gravemente doente, e está convalescendo, os médicos e médicas, de novo, orientam as suas cuidadoras e cuidadores para que leve a pessoa para tomar sol todos os dias. Aqui, perto de casa onde eu corro, é frequente ter pessoas em cadeira de rodas, ou convalescendo, acompanhada por algum adulto ou adulta, que estão fazendo exatamente isso, levando a pessoa para se expor ao sol. De novo eu vou te lembrar, se o sol é tão perigoso, se o sol é tão grave, se o sol pode prejudicar tão seriamente pessoas saudáveis como eu e você, ou pessoas mesmo que estão buscando por mais saúde, ou até pessoas doentes, por que os médicos e médicas, os doutores e doutoras, iriam sempre insistir para que essas pessoas sejam expostas ao sol? Esses profissionais fazem questão de dizer, coloque esta criança no sol, coloque esta pessoa doente no sol todos os dias, leve-a para tomar sol. É isso que eles dizem. E é claro, se você também tem um avô ou uma avó, ou seu pai, sua mãe são idosos, ou saudáveis ou não, ou que enfrentam alguma doença, com certeza você também já ouviu isso. Faça com que esta pessoa tome sol. Esta conversa me fez lembrar, inclusive, de um vídeo do padre Fábio de Mello. Não sei quanto tempo faz isso, pode ser que faça muito tempo. Eu até ouvi dizer recentemente que ele nem é mais padre, que ele deixou de ser padre. Não sei, não tenho certeza, eu ouvi alguém me disse isso. Mas enfim, eu nunca acompanhei o trabalho dele, embora não tenha nada contra, mas não é alguém que eu acompanhei. Contudo, de vez em quando alguém me mandava algum vídeo dele, ou minha filha, ou a Joyce, que é minha amiga e foi minha mentorada, ou alguém das minhas relações. E em um desses vídeos, ele falava sobre velhice, e ele explicou lá, com as palavras dele, que o que mais uma pessoa deseja é ter alguém que em sua velhice o coloque no sol. Então ele dizia algo assim, coloca o Padre Fábio no sol, tira o Padre Fábio do sol, coloca o Padre Fábio no sol, tira o Padre Fábio do sol.
Eu não vou lembrar a conversa inteira, mas o que ele estava explicando é que o mais importante para ele, como para todas nós, do ponto de vista dele, é claro, era ter alguém que, se ou quando ele não tivesse mais condições de decidir por si mesmo, de fazer por si mesmo, era de extrema importância ter alguém que o amasse a ponto de, diariamente, colocá-lo ao sol e retirá-lo do sol. Então, de novo, eu te pergunto, se o sol fosse tão ruim, por que todos esses profissionais recomendariam para bebês recém-nascidos, pessoas doentes gravemente convalescendo, idosos debilitados? É possível que você, como eu, saiba quais foram as razões para que tenham nos ensinado a ter tanto medo do sol. Essas razões são muito lucrativas para quem criou todo esse conceito e o disseminou e continua disseminando. Contudo, a verdade é que o sol é o quarto pilar que, com base em dados, a ciência garante ser de extrema importância para toda e qualquer pessoa que deseja ter saúde de verdade. E antes de encerrar, eu vou te lembrar, se ainda não curtiu, curte esse vídeo e também compartilha com alguém que você ama muito e deseja ver mais saudável. Meu nome é Maria Nilde, eu sou especialista em saúde e ajudo você que enfrenta qualquer doença crônica não transmissível a recuperar a tua saúde da maneira como está descrita nesse vídeo, simples e natural, sem agredir o teu corpo, sem nenhum produto químico ou fórmula milagrosa, de maneira simples, que toda e qualquer pessoa pode implementar e praticar no seu dia a dia. Um beijo grande e até semana que vem.